Berenice, de Edgar Allan Poe. A infelicidade é múltipla. A desgraça se alastra na terra em variadas formas, espraiando-se pelo horizonte como um arco-íris, com a mesma variedade multicor, identificáveis, mas ao mesmo tempo amálgamas, espraiando-se pelo horizonte como um arco-íris. Como pude extrair da beleza uma espécie de desencanto, de um pacto de paz, uma reprodução de pesar? Porém, como na ética o mal é a consequência do bem, assim, de fato, o pesar nasce do júbilo, ou a lembrança da alegria passada é a angústia do presente, ou as agonias atuais têm sua origem nos êxtases que poderíamos ter desfrutado. Meu nome de batismo é Egeu. O de família não revelarei. Contudo, não existem nestas terras torres, cuja antiguidade seja mais reverenciada do que os melancólicos e cinzentos salões que herdei de meus antepassados. Nossa linhagem já foi chamada de raça de visionários e, em diversos detalhes notáveis, no caráter da mansão familiar, nos afrescos do salão principal, nas tapeçarias dos aposentos, nos entalhes de alguns contrafortes na sala de armas, mas, sobretudo, na galeria de pinturas antigas, no estilo da biblioteca e, por fim, na própria natureza peculiar dos livros que lá estavam. Existem provas mais do que suficientes para embasar essa crença. As recordações de meus primeiros anos estão ligadas à biblioteca e aos seus volumes, dos quais não direi mais nada. Foi lá que minha mãe morreu. Foi onde nasci. No entanto, é mera indolência dizer que não vivera antes, que a alma não goza de existência prévia. Você discorda? Não discutiremos o assunto. Estando convencido, não busco convencer. Recordo-me, porém, de formas aéreas, olhos espirituais, expressivos, de sons musicais, embora pesarosos, uma recordação incapaz de ser extirpada, uma lembrança como uma sombra, vaga, variável, indefinida, instável, e, como uma sombra, também por minha incapacidade de me livrar dela, enquanto o raio de sol de minha lucidez ainda existir. Neste cômodo, nasci, despertando assim da longa noite do que parecia, mas não era, um vácuo, para logo adentrar as regiões dos contos de fada, em um palácio da imaginação nos bravios domínios do pensamento monástico e da erudição. Não é de se admirar que tenha contemplado o ambiente ao meu redor com um olhar surpreso e febril, que tenha perdido a mocidade nos livros e dissipado a juventude em desvarios. Mas é peculiar que, com o passar dos anos, já com idade madura, ainda me encontrasse na mansão de meus antepassados. É espantoso perceber como a estagnação da casa ceifou minhas primaveras. Espantoso como a natureza do pensamento mais trivial invertia-se por completo. As realidades do mundo afetavam-me como visões, e nada mais do que isso, enquanto as loucas ideias da terra dos sonhos tornavam-se, por sua vez, não o material de minha existência cotidiana, mas minha própria existência em si. Berenice e eu éramos primos e crescemos juntos na mansão de minha família. Contudo, crescemos bem diferentes. Eu, adoentado e melancólico. Ela, ágil, graciosa e transbordando energia. Ela, passeando pelas colinas. Eu, enclausurado, estudando. Eu, limitado aos confins de meu próprio coração, viciado de corpo e alma às meditações mais intensas e dolorosas. Ela, vagando displicente pela vida, sem pensar nas sombras em seu caminho, nem no vôo silencioso das nigérrimas asas das horas. Berenice, o nome dela invoco, Berenice, e das ruínas encanecidas da memória, milhares de recordações tumultuosas despertam com o som. Ah, tenho sua imagem vívida diante de mim agora, como nos velhos tempos de leveza e alegria. Ah, uma beleza deslumbrante, ainda que estranha. Ah, sílfide entre os arbustos de Arnheim. Ah, náiade em suas fontes. E então tudo é mistério e terror, e um conto que não deveria ser contado. Uma doença fatal, desceu como um símon sobre ela, e, diante de meus olhos, o espírito da transformação a fustigou, impregnando sua mente, seus hábitos e seu modo de ser, e, de maneira ainda mais sutil e tenebrosa,
modificando até mesmo a sua própria personalidade. Ai de mim! O destruidor veio e foi embora. E a vítima? Onde ela estava? Eu não mais a reconhecia? Ou não a reconhecia mais como Berenice? Entre a numerosa sucessão de enfermidades acarretadas pela primeira, fatal, que operaram uma transformação tão horrenda na constituição moral e física de minha prima, devo mencionar como a mais perturbadora e obstinada uma espécie de epilepsia que, não raro, culminava em um transe que se assemelhava deveras com a morte e cuja recuperação se dava, na maior parte das vezes, de maneira assombrosamente abrupta. Entre mentes, minha própria doença, pois me disseram que assim devo chamá-la, minha própria doença se agravou, adotando, por fim, um caráter monomaníaco de forma inédita e extraordinária, piorando a cada hora, a cada instante e, enfim, tomando-me por completo de maneira incompreensível. Essa monomania, se devo nomeá-la como tal, consistia em uma irritabilidade mórbida das faculdades mentais que a ciência metafísica denomina de atenção. É bem provável que eu não seja compreendido, mas receio, de fato, não ser possível, de maneira alguma, transmitir ao leitor comum uma ideia adequada da intensidade nervosa de interesse com a qual, em meu caso, as capacidades meditativas, para evitar termos mais técnicos, se ocupavam e se sepultavam na contemplação até mesmo dos objetos mais prosaicos do mundo. Meditar por longas horas incansáveis, com a atenção fixada em algum artifício frívolo, na margem ou na tipografia de um livro, quedar-me absorto durante boa parte de um dia de verão em uma sombra excêntrica projetada de modo oblíquo na tapeçaria ou em uma porta, distrair-me por uma noite inteira, observando a chama fixa de uma lamparina ou as brasas de uma fogueira, divagar por dias a fio acerca do perfume de uma flor, concentrar-me na repetição monótona de uma palavra comum, até que o som, por força da repetição frequente, deixasse de transmitir qualquer significado à mente, perder qualquer noção da existência motora e física por meio de uma absoluta imobilidade corporal, mantida por longas e obstinadas horas. Tais eram algumas das mais comuns e menos perniciosas excentricidades provocadas por um comprometimento em minhas faculdades mentais que, embora não fossem inéditas, sem dúvida desafiavam qualquer tipo de análise e explicação. Contudo, não quero ser mal interpretado. A fixação exagerada, severa e mórbida, assim incitada por objetos frívolos, não deve ser confundida com uma tendência à elucubração comum a toda a humanidade, ainda mais pronunciada em pessoas dotadas com uma imaginação febril. Não era sequer, como se poderia imediatamente supor, uma condição extrema ou exagero de tal propensão, mas algo primário e essencialmente distinto. No primeiro caso, o sonhador ou entusiasta, interessado por um objeto em geral não frívolo, sem perceber perde o foco no objeto em si, para engajar-se em um emaranhado de deduções e sugestões, por ele provocados até que, ao fim de um opulento devaneio, perde de vista o estímulo ou a causa primária de suas reflexões, que terminam esquecidas por completo. Em meu caso, o objeto que me capturava era invariavelmente frívolo, embora ganhasse, pelo filtro de minha visão distorcida, uma relevância irreal. Pouquíssimas deduções eram feitas, e, quando tal coisa acontecia, elas retornavam de maneira persistente ao objeto original como centro. As meditações nunca eram agradáveis e, ao término de um devaneio, a causa inicial, longe de estar oculta, excitaria um interesse extremamente exagerado, o que constituía a característica predominante da doença. Resumindo, as faculdades mentais mais exercitadas em meu caso eram, como já disse, aquelas relativas à atenção, ao passo que o sonhador perdido em devaneios manifesta as faculdades especulativas. Meus livros, na época, se não serviam para agravar ainda mais a doença, compartilhavam, como se pode perceber, em sua natureza imaginativa e inconsequente, as características constitutivas do mal em si. Lembro-me bem, entre outros, do tratado De Amplitudine Beati Regni Dei, do nobre italiano Coelho Secundus Curio, da grande obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, e De Carne Christi, de Tertuliano,
no qual a frase paradoxal mortus est Dei filius, credible est quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est qui impossibilit est, ocupava-me por completo, em diversas semanas de investigação laboriosa e infrutífera. Assim, minha razão, abalada em seu equilíbrio tão somente por coisas triviais, assemelhava-se ao penhasco oceânico mencionado por Ptolomeu e Festião, que resistia bravamente aos ataques da violência humana e à fúria ainda mais feroz dos ventos e dos mares, mas tremia ao toque de uma flor chamada abrótea, e, embora, para um pensador indiferente, possa parecer inequívoco que a alteração provocada na condição moral de Berenice, por sua lamentável doença, fosse capaz de me fornecer diversos objetos para o exercício daquela meditação intensa e anormal, cuja natureza estou tentando penosamente explicar, não foi o caso. Nos intervalos lúcidos de minha enfermidade, a desgraça me trouxe intenso sofrimento e, sentindo profundamente a destruição completa de sua vida delicada e bela, não deixei de ponderar a miúde e com muita consternação sobre as causas assombrosas, capazes de produzir uma transformação tão estranha e repentina. Todavia, essas reflexões se destacavam da idiosincrasia de minha doença e teriam ocorrido, em circunstâncias semelhantes, a qualquer pessoa comum. Fiel à sua própria natureza, a enfermidade ocupava-se com as mudanças menos importantes, porém mais surpreendentes, que alteraram a constituição física de Berenice, na distorção singular e assustadora de sua personalidade. Nos dias mais fulgurantes de sua beleza sem par, estou certo de que jamais a amara. Na estranha anomalia de minha existência, meus sentimentos nunca foram do coração, sendo minhas paixões sempre circunscritas à mente, pelo cinza da aurora, pelas sombras da floresta que filtravam pela treliça ao meio-dia, no silêncio de minha biblioteca durante a noite. Ela adejara diante dos meus olhos e eu a contemplara, não como a Berenice de carne e osso, mas como uma Berenice onírica, não como um ser da terra, mas como a abstração de tal ser, não como algo a se admirar, mas a analisar, não como um objeto de amor, mas como o tema da especulação mais impenetrável, ainda que despretensiosa. E súbito, pus-me a estremecer em sua presença, empalidecer quando ela de mim se aproximava, embora lamentando sua decadência e desolação. Lembrei que ela muito me amava, e em um momento funesto falei em casamento. A ocasião de nossas núpcias se aproximava, quando em uma tarde de inverno, um daqueles dias extemporâneos, cálidos, serenos e brumosos, que protegem o ninho da bela ave Alcíone, estava eu sentado, e julgava estar só, no gabinete interno da biblioteca. Porém, erguendo os olhos, vi que Berenice estava parada à minha frente. O que teria me causado uma impressão de silhueta vacilante e indistinta? Seria minha própria imaginação agitada? Ou a influência nebulosa da atmosfera, a indefinição crepuscular do aposento? Quiçá as vestes cinzentas que lhe pendiam do corpo? Não consegui precisar. Ela não disse uma palavra, e não pude, por nada neste mundo, proferir uma única sílaba. Um gélido calafrio percorreu meu corpo, uma ansiedade intolerável me oprimia, uma curiosidade voraz consumia minha alma. Reclinando-me na cadeira, permaneci por alguns instantes paralisado, sem fôlego, com os olhos fixados na aparição diante de mim. Sua magreza era lamentavelmente excessiva e não restara, aninhado em um mísero recanto de sua silhueta, um só vestígio da antiga aparência. Por fim, meus olhos ardentes detiveram-se em seu rosto. A fronte era alta, muito pálida e de singular placidez. O cabelo, outrora negro, agora cobria parcialmente a testa, obscurecendo as têmporas encovadas com uma profusão de cachos de um amarelo vivo que, em seu caráter fantástico, destoava com a melancolia que predominava em seu semblante. Os olhos, mortiços e opacos, pareciam não ter pupilas distinguíveis, e desviei os meus, involuntariamente, de seu olhar vítreo para contemplar os lábios finos e enrugados. Eles se entreabriram e, em um sorriso peculiar, os dentes da Berenice assim alterada revelaram-se aos poucos para mim. Quisera Deus que eu nunca os tivesse visto,
ou, tendo-os visto, que tivesse morrido. A batida de uma porta distraiu-me, mas, erguendo o olhar em seguida, percebi que minha prima havia deixado o cômodo, porém, infelizmente, não deixara o desordenado cômodo do meu cérebro, e o espectro alvo e macabro de seus dentes tampouco me abandonara. Nenhuma mácula em sua superfície, nenhuma nódoa em seu esmalte, nenhuma falha em seus contornos. O instante de seu sorriso fora suficiente para cravá-lo em minha memória. Eu os via agora, ainda com mais nitidez do que antes, quando os tivera bem diante de mim. Os dentes, estavam aqui, ali, por toda parte, visíveis e palpáveis diante de mim, longos, estreitos e excessivamente brancos, com os lábios pálidos contorcendo-se sobre eles, como se no tenebroso instante de seu primeiro desvendar. Então adveio a fúria violenta de minha monomania e travei uma luta inglória contra sua estranha e irresistível influência. Nos objetos multiplicados de meu mundo externo, só conseguia pensar nos dentes, desejava-os com um ardor frenético. Todos os demais assuntos e interesses amalgamaram-se em sua simples contemplação. Apenas eles estavam presentes no olho de minha mente, e apenas eles, em sua individualidade única, tornaram-se a essência de minha vida mental. Eu os analisava sob todos os aspectos, imaginava-os de todas as maneiras, sondava-os em suas características, detinha-me em suas peculiaridades, ponderava sobre sua conformação, divagava acerca da alteração em sua natureza, estremecia ao atribuir-lhes em imaginação, sentimento e senciência, e, mesmo sem o auxílio dos lábios, uma capacidade de expressão moral. Já foi dito, com razão, sobre Mademoiselle Salé, que tout se peint et tant de sentiments, e sobre Berenice, acreditava ainda com mais razão que toutes ses dents et tant des idées. Des idées! Ah, aqui jaz o pensamento imbecil que me levou à destruição. Des idées. Ah, por isso eu os desejava tão loucamente. Sentia que a paz e a razão apenas me seriam restituídas quando os possuísse. E então a noite desceu sobre mim. A escuridão chegou, demorou-se e foi embora. O dia mais uma vez raiou e logo as brumas de outra noite agruparam-se no céu, e eu permanecia sentado, imóvel, naquele cômodo solitário, ainda enclausurado a meditar, e o espectro dos dentes mantinha sua terrível ascendência sobre mim, com a nitidez mais intensa e tenebrosa, como se flutuasse pelas luzes cambiantes e sombras do aposento. Por fim, um grito alucinado penetrou à força meus devaneios, seguido, após uma pausa, pelo som de vozes consternadas que se alternavam com gemidos de pesar e de dor. Levantei-me às pressas e, abrindo uma das portas da biblioteca, deparei-me com uma criada no vestíbulo, aos prantos. Ela informou que Berenice se fora. Estava morta. Tomada por um ataque epilético, sucumbira pela manhã e agora, com a chegada da noite, o túmulo já estava pronto para recebê-la, e todos os preparativos do velório haviam sido devidamente executados. Com o coração cheio de pesar, ainda que relutante e oprimido pelo pavor, dirigi-me aos aposentos da morta. O quarto era amplo, muito escuro, e a cada passo em sua atmosfera lúgubre, deparava-me com os aparatos do sepultamento. O esquife, segundo me disseram um criado, jazia cercado pelas cortinas do leito e, em seu interior, garantiu-me em um sussurro tudo o que restara de Berenice. Quem me perguntou se eu não queria olhar a morta? Ouvi essa pergunta e, no entanto, não vi lábio algum se movendo. O eco de suas sílabas ainda pairava no cômodo. Era impossível recusar e, com uma sensação de asfixia, arrastei-me até o leito. Suspendi então, com cuidado, os negros panos das cortinas. Quando tornei a soltá-las, caíram-me sobre os ombros, alijando-me assim dos vivos, encerrando-me em estreita comunhão com a morte. A atmosfera estava impregnada de morte. O odor peculiar do caixão enojava-me. Julguei sentir um cheiro desagradável exalando do cadáver. Eu teria dado mundos para escapar, para fugir da influência perniciosa da morte, para respirar mais uma vez o ar puro dos céus perenais. Contudo, não possuía mais forças para me mover. Os joelhos falhavam. E permaneci enraizado no local, contemplando fixamente o cadáver estendido
no ataúde negro e descoberto. Deus do céu! Seria possível? Estaria meu cérebro me pregando uma peça? Ou o dedo da defunta de fato se movera na mortalha que o envolvia? Hirto de inexprimível pavor, ergui lentamente os olhos para fitar o rosto do cadáver. Seu queixo fora envolvido em uma faixa de tecido que não sei como se soltara. Os lábios lívidos estavam contorcidos em uma espécie de sorriso, e em meio às trevas que o envolviam, brancos e lusídeos, os dentes sinistros de Berenice expunham-se diante de meus olhos com palpável realidade. Em um espasmo afastei-me do leito e, sem pronunciar palavra, fugi como um louco daquele cômodo triplamente assombrado pelo horror, pelo mistério e pela morte. Encontrei-me sentado na biblioteca, mais uma vez a sós. Sentia como se tivesse acordado há pouco de um sonho confuso, agitado. Sabia já ser meia-noite e tinha plena consciência de que, desde o pôr do sol, Berenice havia sido enterrada. Porém, não tinha nenhuma recordação definida a respeito do que se dera nesse tenebroso intervalo. Minha memória, contudo, estava repleta de horror. Horror ainda mais horrível por ser vago. Terror ainda mais terrível por sua ambiguidade. Era uma página atemorizante no registro de minha existência, escrita com lembranças turvas, assombrosas, incompreensíveis. Esforcei-me para decifrá-las, mas em vão. De vez em quando, como o espírito de um som finado, um grito feminino, penetrante e pungente, parecia ressoar em meus ouvidos. Eu havia feito algo. Mas o quê? E os ecos do aposento respondiam-me. Mas o quê? Na mesinha ao meu lado ardia um candeeiro e junto dele havia uma pequena caixa negra, como ébano. Não era particularmente notável, e eu já a vira várias vezes em outras ocasiões, pois pertencia ao médico da família. Porém, como viera para ali, na minha mesa, e por que eu estremecia ao contemplá-la? Não sabia explicar de modo algum. Meus olhos, por fim, pousaram sobre as páginas abertas de um livro, onde havia uma frase sublinhada. Eram as simples, ainda que singulares, palavras do poeta Ebn Zayat, dicebant mihi sodales, si sepulcrum amici visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. Porque, ao perscrutá-las, um arrepio erguia-me os cabelos e o sangue congelava-me nas veias. Ouvi uma batida suave na porta e, pálido como um defunto, um criado entrou pé ante pé. Estava visivelmente transtornado e se dirigiu a mim com uma voz trêmula, rouca e sussurrante. O que estava dizendo? Ouvi apenas frases truncadas. Contou sobre um grito lancinante que cortara o silêncio da noite e sobre como a criadagem se reunira em busca da origem do som. Então sua voz tornou-se tenebrosa, distinta, e ele me falou murmurando sobre um túmulo violado e sobre um cadáver desfigurado encontrado no local. Um corpo envolto em uma mortalha, mas ainda respirante, palpitante, vivo. Ele então apontou para as minhas vestes. Estavam enlameadas com respingos de sangue coagulado. Estando eu em silêncio, o criado me pegou pela mão com gentileza. Notei que minhas mãos traziam marcas de unhas humanas. Ele chamou minha atenção para um objeto apoiado contra a parede. Fitei-o por alguns instantes. Era uma pá. Com um grito, lancei-me sobre a mesa e agarrei a caixa que estava sobre ela. Porém, não consegui abri-la e, com as mãos trêmulas, deixei que escorregasse dos meus dedos. Ela caiu com um pesado baque, partindo-se em pedaços, e de seu interior, com um som estridente, espalharam-se os instrumentos de extração dentária, misturados com pequeninos objetos brancos e lusídeos, que se dispersaram pelos assoalhos.